Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar aí a nossa aula 6 de História, né? Esse capítulo aí se chama Religiões na Antiguidade e são elas que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver 8 religiões da Antiguidade, né? Com algumas características delas. E a nossa aula vai começar na página 226, então coloquem a começar aí falando sobre o hinduísmo, né, e o budismo, que é a primeira religião que é abordada mesmo no livro, na página 230, né. O hinduísmo é uma tradição religiosa politeísta muito comum na Índia, né. Politeísta é aquela religião que acredita em mais de um deus, né. Nela, 3 divindades são fundamentais. Brahma é a divindade criadora do universo, Vishnu é responsável pela conservação e Shiva é responsável por destruí-lo, né? Então, eles têm 3 divindades, por isso que é politeísta, mais de um deus. A tradição hindu deu origem a uma sociedade de castas, né? Como se fosse aquele triângulo que a gente viu na sociedade egípcia, tem também no hinduísmo. Para os hindus, as castas surgiram da divisão do corpo do ser humano, conhecido como Purusha. Então, ele dividiu, né? Como dividiu o corpo desse primeiro ser humano aí, eles acreditam que a sociedade também é dividida dessa forma. Porém, atualmente, esse sistema de castas ele não é mais adotado, né? Devido a esse preconceito aí das castas superiores e das castas inferiores. Depois, já na página 232, o livro começa a falar aí do zoroastrismo, né? A civilização persa ocupou um espaço onde se encontra o Irã. Nas rochas do monte Berristo, localizado naquele país, foram encontradas inscrições que permitiram aos pesquisadores conhecer essa religião, né, a religião dessa civilização. A Ahura Mazda era a divindade mais importante do zoroastrismo, que foi uma tradição religiosa elaborada por Zoroastro, né, no século 7 a.C., tornando-se oficial na civilização persa no século seguinte, ou seja, no século 8. Agora a gente vai falar da religião egípcia antiga, né? De uma maneira diferente aí do zoroastrismo e do hinduísmo, não conhecemos a religião egípcia por meio da escritura sagrada. A religião egípcia está registrada nas paredes internas das pirâmides, né, no interior dos sarcófagos e dos pergaminhos depositados junto com os mortos, né, que nós comentamos quando nós falamos dos egípcios, que eles eram enterrados não em sepulturas como nós hoje em dia, e sim em pirâmides, né. O conjunto desses pergaminhos que eles colocavam aí nas pirâmides ficou conhecido como o Livro dos Mortos. Os antigos egípcios tinham um cuidado muito grande com a vida após a morte. Não se tratava somente de sepultar os mortos, e sim prepará-los para a viagem pós-morte para o possível retorno à vida, porque eles acreditavam que existia uma vida após a morte. Então, por isso que eles tinham todo esse cuidado com os mortos, né? Porque eles acreditavam que depois que eles morriam, ainda tinha algo para eles viverem em outro lugar. Agora a gente vai falar da religião grega antiga, que está na página 237. A religião grega antiga estava baseada em escrituras sistematizadas, mas que não podem ser consideradas escrituras sagradas, porque não eram consideradas relações divinas. As principais fontes de informação sobre a religiosidade grega antiga são os poemas Ilíada e Odisseia de Homero e Teogonia de Hesíodo. A religião grega antiga era politeísta. De acordo com suas crenças, as divindades se relacionavam diretamente com eventos do mundo e com os sentimentos humanos. Em alguns momentos, por exemplo, as divindades apoiavam adversários em uma mesma disputa e buscavam favorecer a vitória de seu protegido. Agora vamos falar do judaísmo, que está na página 239. E o judaísmo ele é considerado uma das 3 religiões abraâmicas, né, que vem de Abraão, que é o personagem bíblico, que é considerado aí em 3 religiões, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, que são religiões monoteístas, ou seja, essas religiões só acreditam em um Deus. Moisés é considerado o maior profeta do judaísmo, que foi ele que redigiu a Torá, que é a escritura sagrada do judaísmo, e contém os 10 mandamentos, que também é comum nessas outras. A Torá corresponde ao Pentateuco da Bíblia, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia,
E uma segunda escritura é Talmud, elaborado por rabinos e que contém o registro da tradição oral do judaísmo e comentários sobre essa tradição. O judaísmo desenvolveu uma forma de monoteísta original. O judaísmo desenvolveu uma forma de monoteísmo original, o monoteísmo ético. De acordo com essa forma de monoteísmo, os judeus deviam se preocupar menos com os sacrifícios e com as celebrações religiosas e mais com o cuidado a si mesmos e aos outros judeus. Se eles eram considerados o povo escolhido de Deus para alcançar a terra prometida, então esse povo deveria provar essa escolha pelo seu comportamento moral. Então, a gente vai observar essa diferença quando a gente for falar dos cristãos, por exemplo, que já tem uma outra postura, mesmo vindo também de Abraão. Então, agora a gente vai começar a falar do cristianismo, né, que está aí na página 242, desculpa. A origem do cristianismo está em um personagem histórico chamado Jesus Cristo. A palavra Cristo é de origem grega, mas o correspondente grego era a tradução de uma palavra hebraica que significa Messias. Portanto, o nome de Jesus Cristo pode ser lido como Jesus, o Messias. A doutrina cristã, ou cristianismo depois da morte de Jesus Cristo, foi divulgada por seus apóstolos. Os cristãos eram acusados pelas autoridades romanas de subverter, de passar por cima da ordem social, pois declaravam que todos os homens eram iguais perante a Deus, fossem imperadores ou escravos, defendiam a paz e não prestavam um culto divino ao imperador romano. Então, eles falavam que todos eram iguais perante a Deus, então não tinha diferença entre imperadores e escravos. Eles defendiam a paz, sempre, e não prestavam culto ao imperador romano, que era uma característica daquela época. Eles só prestavam culto a Deus, por ser monoteísta, por só acreditar em um Deus. Em 313, o imperador Constantino decretou a liberdade de culto religioso, inclusive para o cristianismo, e em 380 o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Ao longo do tempo, o cristianismo cresceu como religião e foi objeto de debate entre os fiéis. É por isso que hoje em dia temos a religião católica e protestante, ambas cristãs, mas com visões diferentes sobre a religião. Porque a religião cristã é aquela que crê que Jesus Cristo, é aí o Deus. Porém, entre a católica e a protestante existem divergências, Por isso que se tornou aí essa divisão, essa bifurcação entre as duas. As escrituras sagradas do cristianismo estão contidas na Bíblia, então tem um livro como a Torá, como o Alcorão, que a gente vai ver. Esse livro é composto pelo Antigo Testamento, também conhecido como Pentateuco, que equivale a Torá no judaísmo, e pelo Novo Testamento, que é constituído por narrativas de Jesus e por comentários a respeito de seus ensinamentos. Nenhum desses textos foi diretamente redigido por Jesus, mas inspirado por suas pregações. Islamismo. O islamismo é uma das 3 religiões abraâmicas, como quando a gente comentou do budismo. Maomé, o profeta do islamismo, declarava que Moisés e Jesus eram profetas da nova religião, porém de importância menor. Aos 40 anos de idade, Maomé teria recebido uma revelação que dizia haver somente uma divindade, chamada Alá, criadora do universo e dos seres humanos. Cabia a Maomé difundir a nova doutrina para o mundo. O profeta da nova religião iniciou sua pregação e crítica à comercialização de produtos religiosos, os chamados ídolos. O Corão, ou Alcorão, contém as escrituras sagradas do islamismo, então eles têm um livro sagrado, que teriam sido revelados a Maomé. Nessa obra, personagens bíblicos importantes como Abraão, Moisés e Jesus são mencionados e reconhecidos como profetas. Contudo, Jesus não é considerado uma das 3 pessoas de Deus, Jesus e Espírito Santo, mas apenas mais um dentre os profetas. O maior profeta seria o próprio Maomé. Então, nessa religião, não é Jesus que é o principal, e sim o Maomé. Assim como ocorreu com o judaísmo e o cristianismo, o islamismo também foi dividido em diferentes correntes. As 2 principais são os xiitas e os sunitas. Essa divisão aconteceu também depois da morte de Maomé, quando surgiu uma importante questão: a sucessão da liderança islâmica. De acordo com os xiitas, as lideranças islâmicas deveriam ser exercidas pelos descendentes naturais de Maomé. Já os sunitas defendiam que a liderança fosse feita pela comunidade islâmica. Então, aí eles se dividiram, uma corrente acreditava que só os descendentes de Maomé poderiam liderar e a outra não. Então, essa divisão aí fez com que se dividissem, mesmo acreditando nos mesmos nas mesmas crenças,
eles se dividiram aí por uma questão de ponto de vista em relação à liderança. Agora eu destaquei algumas curiosidades com relação a esse assunto. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo atualmente. No Brasil, né, não é o islamismo que cresce, né, apesar de ser uma nação católica, a maior nação católica do mundo. O número de igrejas pentecostais é o que mais aumenta. Tem crescido também o número de pessoas que não seguem nenhuma religião. Existem também as pessoas que não acreditam em Deus, que são chamados ateus, né? O entendimento equivocado a respeito do islamismo leva muitas pessoas a acreditarem que o islamismo é uma religião que prega o terrorismo. Isso não é verdade. O surgimento de grupos terroristas de orientação islâmica é um fenômeno recente, está associado às questões nacionalistas e às disputas políticas, né? Então, aí o islamismo tem aí questões de cultura, né? Mas as pessoas creem que é relacionado ao terrorismo relacionado somente à religião deles. Então, para hoje, né? Fica uma aula um pouco mais densa, né? Porque são 8 religiões. Então, de tudo isso que eu falei, a gente foi da página 226 até 224. Porém, eu queria mostrar aqui pra vocês as atividades que nós vamos fazer hoje, porque vocês vão com certeza falar que são muitas páginas. Então, aí, ó. Página 231, a gente só tem um exercício aqui embaixo. Página 236, que é a segunda página de exercício. A gente só tem uma pergunta também aqui em cima. Ó. Aqui em cima só tem uma pergunta também. Na página 238, que é a próxima página de exercício, também só tem um exercício aqui embaixo. Ó, aqui, um exercício. Página 241. Também só tem um exercício. Aqui, ó. Umzinho mesmo, uma pergunta. 243, só tem uma também. Aqui. E 246, que é a última, tem 2 exercícios, tá? Então, essa parte teórica aí, que foi da 226 até a 246, foi o que eu expliquei aqui. Você só vai colocar o olho data pra gente demarcar que foi a aula de hoje, né? Que eu tratei essas páginas. E fazer esses exercícios aí, que são 6 páginas, mas que a maioria só tem uma pergunta mesmo, uma perguntinha, tá? Então, qualquer dúvida, me chamem, tá? Pode me chamar no zap, pode me mandar aqui, eu vou mandar quiz. Então, fiquem atentos, respondam, tá? Participem. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, até a próxima aula.